O sagrado silêncio dos que não postam, mistérios divinos e curas sobrenaturais. Maria, aos 35 anos, sentia-se como uma ilha em meio à euforia das redes sociais. Enquanto todos ao seu redor publicavam fotos cheias de sorrisos e conquistas, ela se debatia com a dor insuportável da perda de sua mãe, a matriarca devota da família. Num momento de desespero, Maria decidiu se afastar do mundo virtual, buscando consolo numa solidão repleta de oração e devoção, na pequena capela da cidade onde a luz da fé reluzia como se fosse um farol em meio à escuridão. Numa noite serena, enquanto as estrelas piscavam como promessas divinas no céu, Maria participou de um retiro espiritual. Uma brisa suave entrava pela janela, trazendo consigo o aroma das flores do campo. Ali, ela encontrou outras almas que, como ela, carregavam dores profundas. Os testemunhos de cada um ressoavam no ambiente como um eco sagrado. Contaram histórias de perdas, de dores silenciadas e como a fé, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda conseguia iluminar o caminho. As orações ferviam no ar. Cada palavra era um grito da alma que clamava por milagres e curas. A energia daquele lugar transformou-se em algo palpável, como se a própria presença de Deus dançasse entre os fiéis. Foi nesse momento, no silêncio sagrado, que Maria se sentiu tocada por uma revelação divina. Uma alegria mística a envolveu e, com os olhos fechados, sentiu a presença da mãe ao seu lado, como um abraço caloroso que transcendeu a vida. Ela quer que eu ajude a comunidade, pensou Maria, dilacerada entre a dor da ausência e a urgência do chamado. Todo o amor e a fé deixados por sua mãe pareciam esquentar seu coração, como um fogo que não se apaga. Mas a luta interna era feroz, permanecer na escuridão do luto ou avançar na luz do legado. Em uma noite, o extraordinário aconteceu. Maria observou, com lágrimas nos olhos, uma amiga que estava desencanada pelos médicos se levantando no meio da congregação. A fé coletiva tinha atraído um milagre. O ambiente se transformou. As vozes, antes tremulantes, agora eram de uma alegria contagiante. Os presentes celebravam atônitos, enquanto a energia da cura pairava como um manto invisível sobre eles. Maria não conseguia conter o desejo que crescia em seu peito. E a minha mãe, o que ela realmente deseja? Questionava-se Maria, enquanto a atmosfera se preenchia de risos e músicas de louvor. Um clima de esperança e alegria celestiais surgia, e todos pareciam unidos numa única corrente de fé, ansiosos por mais revelações. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria respirou fundo, sentindo um calor dentro de si. O que seria esse sagrado silêncio que tanto procurava? Naquele ambiente, ela percebeu que não era fraqueza, mas a busca fervorosa por um relacionamento mais profundo com Deus. Com cada história de fé ouvida e cada oração proferida, um novo entendimento surgia em seu coração. Talvez sua mãe realmente desejasse que ela seguisse esse caminho de esperança e cura. Mas, e se ao abrir seu coração, Maria descobrisse um milagre que superasse sua própria tristeza? A história estava apenas começando a se desvelar, e o que estava reservado para ela poderia ser mais profundo do que qualquer dor vivida até então. Quais novas revelações aguardavam Maria em seu encontro com o sagrado? Maria havia se perdido em pensamentos enquanto ainda sentia a energia vibrante daquela noite sagrada. Assim que a última oração foi pronunciada, as pessoas começaram a se dispersar, mas o coração dela permanecia acelerado, como se uma porta invisível tivesse sido aberta. Uma nova jornada surgia diante dela, e cada passo que dava em direção à saída da capela parecia guiá-la mais para perto do propósito divino que a esperava.
Ao caminhar pela calçada iluminada pela luz da lua, Maria parou para contemplar as estrelas. Era como se cada uma delas estivesse piscando um segredo, um convite para descobrir algo além da dor. O que mais está reservado para mim? Pensou com um misto de ansiedade e expectativa. Tudo que ela havia testemunhado lhe deixou uma sensação de que milagres estavam ao seu alcance. Na manhã seguinte, ela se decidiu, passaria a dedicar parte do seu tempo ajudando outros que, assim como ela, enfrentavam suas próprias batalhas internas. Maria encontrou conforto nesse novo propósito. O espírito de sua mãe parecia estar presente em cada gesto que fazia, cada visita que organizava a quem necessitava de apoio. Com este novo foco, a tristeza começou a se dissipar, dando espaço para uma alegria renovada. A comunidade local ao redor dela também se tornava um remanso, um lar onde a fé era sentida em cada esquina. À medida que as semanas se passavam, Maria organizou um grupo de apoio na capela. Ao abuso da internet, em vez de se afastar, ela decidiu se abrir ao mundo novamente, compartilhando relatos e experiências de vida com aqueles que precisavam ouvir. Você não está sozinho, mesmo quando se sente assim, ela dizia, com a voz firme e compreensiva. E mesmo diante de desafios, a cada encontro, as histórias contadas ecoavam o mesmo tema, a superação por meio da fé. Uma noite, enquanto estava em uma das reuniões, um jovem chamado Lucas se levantou. Ele havia lutado contra a depressão por anos e, recentemente, passou por uma severa crise de fé. Com lágrimas nos olhos, ele pediu a todos que orassem por ele. Maria sentiu o peso de suas palavras e, em um momento de inspiração, sugeriu que todos se unissem em uma oração em conjunto. Enquanto oravam, uma onda de carinho começou a fluir entre eles, e algo milagroso parecia acontecer. As paredes da capela estavam carregadas de um amor palpável. Maria podia sentir que a mesma energia que a envolveu naquela noite mágica do retiro estava de volta. Alguns ali começaram a sentir uma luz interior que havia sido apagada, o que trouxe choros de alívio e abraços calorosos. Havia ali um cura tocando cada um. Uma transformação era evidente em cada face que se iluminava. A dor, por um momento, se tornara um testemunho de resiliência e fé. Logo após, enquanto os irmãos da comunidade compartilhavam sorrisos e sussurros, Maria percebeu algo peculiar. As estrelas brilhavam ainda mais intensamente naquela noite, como se quisessem contar uma nova história. E então, um pensamento inundou sua mente. Se eu já vi tantas vidas mudarem aqui, o que mais Deus pode fazer através da minha? O desejo de explorar essa conexão mais profunda crescia dentro dela. Com essa nova esperança borbulhando em seu coração, Maria decidiu que era hora de se aproximar ainda mais daquela fonte de luz. E se a minha missão fosse ainda maior do que eu posso imaginar? Questionou-se, enquanto uma onda de ousadia se apoderava de sua alma. O próximo encontro estava à vista, e novos caminhos de fé estavam prestes a se revelar. Quais surpresas Deus traria a Maria e àquela comunidade agora cheia de vida e fé renovada? Era o que ela ansiava descobrir. O sol raiava com uma luz especial naquela manhã bem cedo, e Maria sentiu que o dia prometia ser diferente. O vento suave acariciava seu rosto e trazia consigo o cheiro das flores que começavam a brotar, sinal de novos começos. Ela se levantou cheia de expectativa para o encontro que havia organizado. O tema do dia era sobre os pequenos milagres que muitas vezes passam despercebidos. Ao chegar à capela, o coração dela pulsava com a energia do propósito. Os irmãos e irmãs da comunidade foram entrando e a alegria estava no ar. As pessoas se cumprimentavam com abraços calorosos e sorrisos abertos. Maria se sentiu em casa quando viu Lucas, ainda um pouco reservado, mas determinado a participar novamente. Ele era testemunho da transformação que as reuniões proporcionavam. Naquele encontro, Maria decidiu que deveria compartilhar algo muito pessoal. Com a voz firme, falou sobre sua própria jornada e como a presença de sua mãe, mesmo após sua partida, ainda a guiava. Eu percebi que muitos de nós carregamos pesos diferentes e o espírito da nossa fé pode ser a força que nos ajuda a aliviá-los, disse, um brilho nos olhos. A conexão com os presentes era palpável, como se uma corrente invisível unisse a todos. Depois de uma breve oração, Maria convidou cada um a compartilhar um pequeno milagre que havia percebido na última semana. Os relatos começaram a fluir. Uma senhora contou como seu neto surpreendeu a família com um gesto de carinho inesperado. Um senhor com
contou como uma mesa de cirurgia havia sido postergada por um aconselhamento, algo que suspeitava ser milagre. Um casal que venia há anos sem conseguir engravidar começava a ver luz no fim do túnel. Os relatos começaram a fluir e a inspiração estava no ar. De repente, Maria decidiu que deveria compartilhar algo muito pessoal. Com a voz firme, falou sobre sua própria jornada e como a presença de sua mãe, mesmo após sua partida, ainda a guiava. Eu percebi que muitos de nós carregamos pesos diferentes e o espírito da nossa fé pode ser a força que nos ajuda a aliviá-los, disse, um brilho nos olhos. A conexão com os presentes era palpável, como se uma corrente invisível unisse a todos. Depois de uma breve oração, Maria convidou cada um a compartilhar um pequeno milagre que havia percebido na última semana. Os relatos começaram a fluir. Uma senhora contou como seu neto surpreendeu a família com um gesto de carinho inesperado. Um sessenteimato contou como sua saúde havia melhorado consideravelmente. Um casal que não conseguia ter filhos começava a ter notícias alentadoras. Uma mulher de vitimismo se transformara em vitórias diárias e todos estavam inspirados. Adolescente falou sobre ter conseguido superar um desafio na escola. E, pouco a pouco, as expressões de gratidão tomavam conta do ambiente. Conforme cada testemunho era compartilhado, as emoções foram à flor da pele. Maria notou que, à medida que os irmãos falavam, a presença do sagrado parecia se intensificar. Haviam lágrimas de alegria, risadas de alívio e até mesmo alguns momentos de silêncio, onde o amor e a fé de todos se manifestavam com força. Cada história contava um pouco sobre como os pequenos milagres estavam reformulando suas vidas, um passo de cada vez. Quando finalmente chegou a vez de Lucas, o jovem se levantou. Ele já havia se aberto antes, mas desta vez havia algo diferente em sua postura. Com voz quase tremida, ele disse: "Eu tenho notado que cada pequeno gesto, como um sorriso ou uma palavra de apoio, tem me trazido esperança. Mas, especialmente hoje, eu gostaria de compartilhar que voltei a sentir a presença de Deus." Ele suspirou, enquanto a sala se enchia de um arrepio. "Eu percebo que posso ser uma luz, assim como vocês foram para mim." Para Maria, isso foi um momento de pura alegria. Ela viu a transformação não apenas em Lucas, mas na sala inteira, um reflexo do que o amor divino pode fazer quando corações se abrem. Ao final, a capela estava resplandecente com uma energia difícil de descrever, a sensação de que algo sagrado estava sendo cultivado entre eles. Depois que todos se dispersaram, Maria ficou sozinha por um momento. As estrelas poderiam brilhar no céu, mas a verdadeira luz estava dentro de cada um que ali estava. Enquanto olhava pela janela, um pensamento começou a se formar. E se houver muitos outros por aí que ainda não perceberam os milagres em suas vidas? Como posso alcançá-los? Ela sentiu um impulso de ação dentro dela. Havia um chamado, uma necessidade de levar essa mensagem mais além. Um novo desafio surgia diante de sua visão, e Maria sabia que o próximo passo a dar poderia significar um novo despertar para muitos. Numa mescla de nervosismo e empolgação, ela perguntou a si mesma: "Estou pronta para isso?" E naquela escolha, um novo mistério se desenrolava, prometendo revelações profundas e talvez uma nova missão a ser cumprida. O que Maria deveria fazer agora? O que aguardava por ela no horizonte de sua fé? Maria caminhava lentamente pelas ruas da cidade, ainda absorvendo a energia vibrante do encontro. O céu, agora um manto de azul profundo, parecia sussurrar promessas de renovação. Ao seu redor, a vida pulsava, crianças riam e os adultos conversavam em pequenas aglomerações. Mas ela sentia que existia algo mais profundo nas almas que cruzavam seu caminho, algo que ela desejava descobrir. Com o coração acelerado, pensou nas histórias que ouvira e em quantas outras pontes poderiam ser construídas. O que aconteceria se ela levasse a mensagem dos pequenos milagres a lugares onde havia escuridão e desesperança? As perguntas a atormentavam, mas uma luz suave de esperança iluminava suas almas. Dúvidas. No caminho, ela avistou um banco em um parque e decidiu sentar-se por um momento para orar e refletir. Ela fechou os olhos e permitiu que os sons da natureza a envolvessem. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas e o murmúrio distante de risadas. Naquele silêncio, Maria sentiu uma presença gentil e acolhedora. Era como se fosse um sussurro divino, convidando-a a olhar para dentro de si mesma.
Senhor, ela murmurou, o que eu devo fazer? Como posso tocar o coração das pessoas que ainda não reconhecem os milagres ao seu redor? Sua voz era apenas um eco na tranquilidade do lugar, mas Maria sabia que a resposta viria. Após alguns minutos, uma sensação de paz a invadiu. Abrindo os olhos, notou uma jovem a alguns metros de distância, sentada sozinha, com a cabeça baixa. Algo na postura da garota a atingiu como um raio. O olhar perdido daquele rosto tão jovem parecia carregar um mundo de preocupações. Maria não resistiu ao impulso que a movia. Levantou-se do banco e se aproximou. Oi, tudo bem? Maria perguntou com um sorriso suave. A jovem levantou a cabeça, surpresa, mas não encontrou palavras. Meu nome é Maria. Eu estava ali no banco e percebi que você parece precisar de alguém para conversar. A jovem hesitou e Maria viu a insegurança em seus olhos. Eu não sei, é que tudo está tão difícil, eu só me sinto tão sozinha. As palavras dela saíram entrecortadas e Maria sentou-se ao seu lado. Você não está sozinha, Maria respondeu com suavidade. Às vezes, são os pequenos milagres que nos lembram que ainda há esperança. Que tal compartilhar um pouco do que você está passando? Com disposição, começou a ouvir as preocupações da moça, seus medos e os fardos que a deixavam tão triste. À medida que a conversa avançava, Maria percebeu que a simples disposição de escutar e a empatia transformavam o ar ao redor delas. Aquela jovem, uma estranha que se sentia invisível, começava a abrir-se, revelando suas pequenas lutas, os pequenos milagres que ela não conseguia enxergar. E assim, em meio a um parque cheio de vida, duas almas se conectavam. Maria, sentindo a intensidade da experiência, imaginou quantas outras pessoas, talvez em situações similares, aguardavam também por um gesto, por uma simples palavra de encorajamento. Qual seria o impacto se cada um de nós pudesse ser a luz que muda a história de outro? Com os olhos brilhando de emoção, Maria percebeu que a jornada havia apenas começado. Agora seu coração pulsava com uma nova missão e ela sentiu-se pronta para se lançar nesse desafio. Na mente, uma ideia surgiu. E se ela convidasse essa jovem para o próximo encontro? E se muitas outras pessoas pudessem ser alcançadas e juntas cultivassem mais milagres em suas vidas? Maria olhou para o céu e uma brisa fresca soprou, como um sinal de aprovação. Sim, ela estava pronta. Sentia que, por mais difícil que fosse, tinha um chamado para espalhar luz e esperança. Assim, enquanto a jovem começava a descobrir sua força através da conversa, Maria sorriu, pois sabia que muitos outros como ela precisavam ser tocados. E nesse espaço de possibilidades, a pergunta persistia: como dar início a essa nova missão? Onde tudo isso a levaria? Conforme o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Maria sentiu a respiração mais leve. O tempo que passara conversando com a jovem parecia ter sido um divisor de águas, não apenas para a moça, mas para ela mesma. A mistura de emoções naquele momento transcendia o simples ato de ouvir. Ela se sentia conectada a algo maior, como se estivesse tecendo uma rede de compaixão que se estendia por toda a cidade. Você acredita que pode encontrar ajuda no próximo encontro? Maria perguntou, tentando sondar o coração da jovem. A resposta foi silenciosa, mas havia uma centelha de esperança nos olhos dela. Maria estava determinada a ajudar, a ser a ponte que unia as almas perdidas ao amor que tanto precisavam. Eu vou, sim. Acho que preciso disso. A jovem finalmente respondeu, com a voz um pouco mais firme. Um sorriso de alívio e alegria irrompeu em seu rosto, e Maria percebeu que, à medida que se entregava ao propósito de servir, também se fortalecia. Era um milagre em ação. Caminhando juntas até a saída do parque, Maria sentia a expectativa crescer dentro dela. Palavra por palavra, ela semeava a esperança no coração da jovem, que começava a se abrir como uma flor ao sol. Elas trocaram informações e prometeram se encontrar novamente. Ao se despedirem, Maria sentiu que não estava apenas cumprindo uma missão, mas estava se tornando parte da vida daquela moça. Ao voltar para casa, a mente de Maria fervilhava com possibilidades. Cada rua que percorria parecia convidá-la a fazer mais, a ir mais longe, a criar um espaço onde as pessoas pudessem compartilhar suas dores e esperanças.
O que aconteceria se ela organizasse um encontro aberto, um lugar onde todos pudessem se sentir livres para ser quem eram, sem medo de serem julgados? E essa ideia começou a tomar forma. Um encontro de gratidão e troca de experiências. Maria pegou seu celular e, com convicção, começou a digitar uma mensagem em um grupo que fazia parte. Oi, pessoal, estou pensando em organizar um encontro onde possamos compartilhar pequenas histórias de milagres que vivemos. Que tal um momento para refletirmos juntos? A resposta foi instantânea e entusiástica. Mensagens de apoio e animação começaram a surgir. Mais pessoas queriam se juntar. Ali, Maria pôde sentir a força da comunidade se formando e seu coração se encheu de gratidão. Era como um chamado divino, uma confirmação de que aquela era a direção certa. Enquanto isso, à medida que o dia se transformava em noite, outra alma solitária vagava pelas ruas em busca de respostas. Ele tinha ouvido rumores sobre encontros onde milagres tinham sido compartilhados. As palavras de esperança pareciam quase distantes, como um eco nos becos mais escuros da cidade. Em sua mente, uma pergunta persistia. E se eu também me unisse a eles? E se eu encontrasse a força que tanto busco? Maria sentiu esse chamado fora de si. As vidas que ainda não haviam se cruzado com a sua, as histórias ainda não contadas, precisavam ser ouvidas. Naquela noite, enquanto refletia sobre os próximos passos, a certeza de que coisas grandiosas estavam por vir começava a invadir seu coração. Ela olhou para a janela e viu a lua cheia iluminando a cidade, testemunhando a transformação que se desenhava. Uma nova jornada estava prestes a começar. E, como sempre, ela se perguntava: quem mais estaria à sua espera, necessitando daquela mesma luz que ela havia recebido? O cenário estava se preparando para um momento de revelações. O que mais o Senhor tinha reservado para Maria e sua nova missão? As horas seguintes seriam cruciais. Era uma noite clara e tranquila, e Maria sentia a energia pulsando ao seu redor. A lua cheia brilhava intensamente, refletindo uma luz suave que parecia sussurrar promessas de transformação. Ao mesmo tempo, um sentimento de expectativa a envolvia. Ela sabia que aquele era um momento especial, um ponto de partida que poderia levar muitos corações perdidos a encontrarem seu caminho. No coração da cidade, enquanto Maria sonhava com o encontro, o jovem que havia vagado pelas ruas continuava a lutar contra suas inseguranças. Ele se chamava Lucas e por muito tempo havia se sentido invisível, como se sua dor fosse um peso insuportável. E se eu falhar? E se ninguém me ouvir? Essas dúvidas ecoaram em sua mente, mas uma voz interior, quase como um sussurro divino, o encorajava a seguir em frente. Talvez aqui eu possa ser ouvido. Talvez aqui eu encontre meu lugar. Com cada passo hesitante, Lucas se aproximou do parque onde o encontro aconteceria. O sol já havia se escondido, mas a luminescência da lua guiava seus passos, como uma vela acesa em meio à escuridão. Ele sentiu uma presença acolhedora no ar, quase como se as almas que se reuniriam ali estivessem convidando-o a entrar. Enquanto isso, Maria organizava os últimos detalhes do encontro. Ela arrumou cadeiras em círculo, criando um espaço acolhedor e seguro onde todos poderiam compartilhar suas histórias. Havia um quadro branco ali, onde os participantes poderiam escrever seus desejos e gratidões. Cada gesto, cada detalhe era uma expressão de amor e acolhimento. Maria disfarçou a ansiedade, mas dentro dela havia uma chama de esperança ardente. Com o tempo passando, pessoas começaram a chegar. Algumas mais tímidas, outras mais alegres. Mas em cada rosto, Maria via uma centelha de expectativa. O coração dela se aquecia ao perceber que aquele era um momento sagrado, onde as vidas se entrelaçavam e novas possibilidades surgiam. Os olhares se encontravam e por alguns instantes era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Boa noite a todos. Este é um espaço de amor, de troca e de milagres. Maria começou, sua voz vibrando com sinceridade. Estamos aqui para compartilhar nossas histórias e talvez descobrir que somos mais fortes juntos. As palavras flutuavam no ar, criando uma atmosfera de esperança. Quando Lucas entrou, ele hesitou na entrada, absorvendo a cena. O círculo de pessoas sorridentes e a energia positiva que se irradiava eram palpáveis. Ele hesitou por um momento, mas então decidiu dar aquele passo adiante, se unindo àquela comunidade que parecia tão acolhedora. E ao cruzar a linha imaginária, uma onda de paz tomou conta dele.
Agora, todos estavam juntos, e a verdade começava a brotar. Um a um, as histórias foram sendo contadas. Cada relato era como uma pedra preciosa, revelando dores, alegrias e milagres vividos. Maria ouvia atentamente, seu coração pulsando em sintonia com as experiências compartilhadas. Ela sabia que ali, naquele lugar, a cura estava acontecendo. Conforme a noite avançava, os participantes começaram a se sentir mais à vontade. As lágrimas fluíram, mas riam também. Maria sentiu que cada riso e cada lágrima eram notas de uma sinfonia divina. Então, Lucas, impulsionado pela energia ao seu redor, decidiu compartilhar. Eu sou como um barco à deriva, sem saber para onde ir, mas hoje sinto que encontrei um porto seguro. Ao abrir o coração, ele experimentou a libertação que tanto desejava. Aquela noite tinha se tornado um marco em sua vida, exatamente como Maria havia sonhado. Mas enquanto conversavam e seus corações se uniam, uma brisa leve começou a soprar. Era como se a própria cidade respirasse esperança. Um evento inesperado, uma revelação divina, estava a caminho. A noite ainda guardava segredos, e não eram apenas as histórias que esperavam para ser contadas. E você, o que está disposto a revelar? A pergunta pairou no ar, aguardando uma resposta, e todos estavam prestes a descobrir que algumas revelações exigem mais do que coragem. Quem estaria pronto para aceitar a transformação que estava à porta? A brisa suave parecia sussurrar segredos, e o silêncio que se seguiu à pergunta de Maria era quase palpável. O círculo de pessoas, agora conectadas não apenas por suas dores, mas pela expectativa coletiva, olhava umas para as outras em um misto de insegurança e coragem. Cada um sentia a urgência de partilhar, mas também o peso de suas próprias verdades. Maria estava ciente de que momentos como esse podem ser assustadores. Ela se lembrou de como, em sua própria jornada, já havia hesitado em compartilhar a dor que a acompanhava. Mas ali, cercada por aqueles que estavam prontos para ouvir, ela pôde sentir a força que vinha da vulnerabilidade. Um jovem de cabelos encaracolados foi o primeiro a romper o silêncio. Acho que todos nós temos algo que escondemos, disse, sua voz tremendo um pouco. As palavras da sua alma se derramaram como água pura, e uma onda de empatia envolveu o grupo. Aquela confissão simples e profunda acendeu uma chama de coragem em outros corações. Uma mulher de olhos brilhantes que tinha escutado atentamente segurou a mão da jovem. Eu sinto mesmo. Sempre acreditei que tinha que ser perfeita, mas não sou, e tudo bem não ser. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mas o sorriso que acompanhava sua vulnerabilidade mostrava que pela primeira vez ela se sentia leve. Uma trégua havia sido alcançada entre a dor e o amor. Lucas observava tudo com um misto de admiração e introspecção. Ele percebeu que, enquanto a honestidade florescia entre os presentes, ele também estava sendo chamado a se libertar. Seu coração começou a acelerar. E se ele expressasse aquele peso que sempre carregou? O que seria senão a liberdade? Acho que posso falar, disse ele, em um tom mais forte que o esperado. Todos os olhares se voltaram para ele, e antes que as dúvidas o consumissem, ele continuou. Eu passei muito tempo fugindo de mim mesmo. No fundo, a dor que carreguei ficou mais pesada com o tempo. A verdade é que eu tenho medo da rejeição, de não ser compreendido. Com cada palavra, uma transformação começava a acontecer. Os participantes não estavam simplesmente ouvindo, estavam sentindo. Como se cada confissão fosse uma onda de luz a aquecer os espíritos, um abraço invisível que os envolvia. Você não está sozinho, uma voz respondeu, quebrando a quietude que se seguia. Era um dos homens que Maria tinha notado desde o início, uma presença tranquila que agora se tornava inconfundivelmente marcante. Eu também já me senti assim, e eu aprendi que a verdadeira força vem ao aceitarmos nossas fragilidades. O que poderia parecer um simples consolo se tornava uma declaração poderosa, suas palavras reverberavam com a força de um testemunho. Mais tarde, durante a conversa, uma mulher idosa que havia permanecido em silêncio começou a falar. Sua voz, embora frágil, estava repleta de sabedoria. Eu vivi muitos anos escondida na solidão. Mas sempre existiu uma luz dentro de mim, e quando a compartilhei, descobri que era a mesma que estava também em vocês.
A maneira como ela falava deixava claro que estava falando mais do que palavras. Era um convite para que todos percebessem sua própria luz. Era como se um milagre estivesse se desenrolando na presença deles, um despertar coletivo de esperanças adormecidas. O círculo era agora um verdadeiro lar espiritual, e Maria sentia que a mudança estava apenas começando. E assim, no meio desse momento intenso, quando tudo parecia alinhado, uma nuvem de mistério pairou novamente sobre o grupo. Uma sombra passageira cruzou a lua, e todos sentiram um arrepio. O que mais estava por vir? Estariam prontos para as surpresas e desdobramentos que a noite ainda poderia revelar? Maria fechou os olhos, sussurrando uma oração silenciosa, desejando que a força divina permeasse não só suas almas, mas também o caminho as conduzindo à próxima fase de suas jornadas. Nada poderia se preparar para o que estava prestes a acontecer. A atmosfera ao redor estava carregada de uma expectativa palpável. O céu, embora claro, parecia como um vasto oceano, pronto para abrigar os segredos do universo. A brisa, antes suave, agora trazia consigo um tom quase elétrico, sinalizando que algo divino estava prestes a acontecer. Os participantes do círculo, aquecidos pela partilha de suas lutas e alegrias, estavam prestes a descobrir que o caminho da vulnerabilidade era um portal para a transformação. Maria notou a expressão de todos, o brilho nos olhos, os sorrisos nervosos. Havia um chamado nesse momento, uma convocação que transcendia a dor e a insegurança. Era como se cada um estivesse no limiar de um grande desvelamento. Ela concordou em silêncio, jurando que a luz que tinha começado a brilhar em cada coração poderia se unir, criando uma chama poderosa. Foi então que a mulher idosa, que havia falado com tanto sentimento, sentou-se mais ereta. Sua presença, tão discreta até aquele momento, iluminou o espaço. "Vocês sentem isso?" perguntou, sua voz serena cortando o ar. "É como se a energia estivesse mudando. Nós estamos nos abrindo e a força que vem do nosso ser coletivo está prestes a se manifestar. Este é um convite para que cada um de nós se comprometa a ir além do nosso medo." As palavras dela ecoaram no coração de todos, despertando algo profundo e esquecido. Era como se um vidro tivesse se quebrado, libertando o potencial escondido dentro de cada um. Maria observou Lucas, que agora parecia mais calmo, sua expressão refletindo um entendimento renovado. Ele não estava mais preso em sua dor. A cada segundo, sentia-se mais conectado aos outros. "Vamos deixar essa luz brilhar." Lucas tomou coragem e falou, sua voz agora clara e forte. "Eu quero que todos saibam que, independentemente do que carregamos, somos dignos de amor." Por um momento, os murmúrios cessaram. Era um momento audacioso e cada confissão anterior parecia ter se unido a essa declaração. O poder da unidade começou a criar novas forças, as fronteiras que existiam entre os presentes começando a se desvanecer. Maria sentiu o calor da presença divina pairar sobre eles. Era uma lembrança de que não estavam sozinhos. As palavras de um deles depois ecoavam como uma sinfonia de cura. "Essa luz não é apenas nossa, é de Deus e está sempre a nos guiar. Vamos aceitar essa verdade." A energia começou a se intensificar, como um rio que se torna um torrente. Um por um, os rostos dos presentes mudavam. As lágrimas agora eram de libertação, não apenas de dor. A mulher de olhos brilhantes, que antes se sentia perdida, agora trazia um olhar de gratidão. "Deus está aqui", ela sussurrou, e suas palavras reverberavam como um eco. Então, um som suave, quase como um canto, começou a fluir do grupo. A canção não era ensaiada, mas estava alinhada com a necessidade do momento. Era uma oferenda de adoração que surgia dos corações abertos, uma resposta à presença divina, pareciam sentir. Maria fechou os olhos novamente, entregando-se ao espírito daquele cântico. Ela sentiu uma alegria indescritível inundar seu ser. O ambiente transcendia o físico, havia um espaço sagrado, formado por suas fragilidades e suas alegrias. Em meio a essa euforia espiritual, uma luz resplandeceu na escuridão da noite. Todos ficaram em silêncio, enquanto uma figura parecia se materializar à distância, envolta numa suavidade etérea. Maria arregalou os olhos, seu coração disparando.
O que significava aquilo? O que mais estava prestes a ser revelado? Naquele instante, a expectativa pairava no ar, e uma pergunta acendeu-se nos corações de todos. Seriam capazes de aceitar o milagre quando ele chegasse? Uma nova dimensão da esperança estava à vista, mas o que isso significaria para cada um deles? A figura que se manifestava à distância começou a se aproximar. Era como se a própria noite se abrisse, permitindo que a luz penetrasse aquele espaço sagrado, trazendo consigo um aroma inconfundível de flores silvestres e frescor. Os corações pulsavam em uníssono, os olhos de todos estavam fixos na presença que agora se tornava mais nítida. Maria sentiu um calor invadindo seu peito, como se fosse envolvida por um abraço amoroso. A luz tinha uma qualidade acessível e ao mesmo tempo poderosa, como uma promessa cumprida. O murmúrio do grupo começou a se calar, a música transformando-se em um canto suave que ecoava nas paredes invisíveis de seus espíritos. Não temam, a figura falou, com uma voz doce mas firme. Era uma mulher, vestida com um manto que parecia refletir o céu estrelado. Estou aqui para recordar a cada um de vocês que a luz que brilha em seus corações é uma centelha do amor divino. É a hora de você reconhecer esse amor dentro de si, de deixar que essa espiritualidade os una, não apenas como amigos, mas como uma família em Cristo. As palavras da mulher foram como água fresca em um deserto. Cada instante de dúvida, medo e incerteza que pairava no ar foi dissolvido. O grupo estava sendo tocado por uma força que transcende a compreensão humana. Algumas lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria, mas eram lágrimas de gratidão. Ela percebeu que ao longo de sua vida, muitas vezes havia esquecido como se sentir amado e pertencente. Quando você se conecta uns com os outros, você se conecta a Deus, continuou a mulher, sua presença brilhando intensamente. Não se esqueçam de que cada um de vocês possui um propósito. Seu amor cura não apenas a si mesmos, mas também aqueles que estão ao seu redor. Então, abram suas portas interiores, deixem a luz entrar e permitam que seus corações sejam transformados. Lucas, movido por uma força interna, levantou-se novamente. Nós podemos, ele exclamou. Estamos prontos para aceitar essa luz. Vamos ser instrumentos dessa cura. A empolgação nos olhos de todos era palpável, e o círculo se fechou mais, como se estivessem formando um cordão forte e indissolúvel. A mulher olhou para cada um deles, como se pudesse enxergar suas almas. Então, neste momento sagrado, vamos invocar o que está adormecido em vocês. Fechem os olhos, respirem fundo e se conectem com o amor que excede todo o entendimento. Todos seguiam suas instruções. Uma calma profunda se instalou. A mulher ergueu as mãos e um brilho intenso começou a emanar de seus dedos. O ambiente ao redor parecia pulsar, como um coração batendo em sintonia com o de todos. Maria sentiu seu ser vibrar, como se notasse correntes dela se soltando. Dentro daquela atmosfera, uma a uma, as vidas de cada um começaram a se entrelaçar e suas histórias pessoais eram fundidas em uma tapeçaria vibrante de esperança. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma luz fulgurante, ainda mais intensa do que aquelas que já haviam visto, atravessou o espaço, iluminando cada canto escuro que ainda existia no coração de cada um. E ali, no auge de sua experiência, a mulher finalmente disse: o que vocês veem agora não é apenas luz, é cura, é libertação. Este é o início de um novo caminho. A verdadeira pergunta, no entanto, é: estão prontos para seguir? Com esse questionamento misterioso pairando no ar, Maria sentiu um frio na barriga. Era um convite, mas também um desafio. O que cada um deles estaria disposto a sacrificar para alcançar a transformação que esperavam? Uma reflexão profunda se instaurava no círculo. O silêncio que se fez parecia carregar o peso de um grande significado. A jornada apenas começara, mas que mistérios ainda estavam por ser revelados? Maria abria os olhos e sentia o pulsar do amor divino em seu peito. A luz que a envolvia não era apenas um fenômeno místico, era a promessa de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Enquanto a mulher de manto resplandecente continuava a falar, sua voz ecoava como um cântico de esperança. Vocês estão prontos para se desvincular do passado? Para deixar de lado as correntes que os prenderam por tanto tempo?
A pergunta reverberava nas almas, provocando um movimento interno. Maria sentiu cada dúvida, cada medo que carregava, confrontando-se com a realidade de sua nova missão. Aquela era a oportunidade de um renascimento, não só para ela, mas para todos que estavam ali. Lucas, não tão tímido quanto antes, levantou-se novamente. Seu olhar refletia determinação. Quero um novo começo. Estou pronto para aceitar a luz que Deus enviou para nós. A força em suas palavras parecia ressoar no coração de cada um ali. A mulher, percebendo a nova energia que tomava conta do ambiente, sorriu, como se visse esse comprometimento brotar como flores na primavera. Então, vamos fazer uma oração coletiva, um voto de que escolhemos a luz, que decidimos ser instrumentos de cura. Sua voz era como um chamado celestial, e todos, em uníssono, começaram a orar, invocando a proteção e a direção divina. Os rostos estavam iluminados, as mãos dadas, formando uma corrente inquebrável. Ao final, a mulher sussurrou: lembrem-se, cada um de vocês tem um papel fundamental neste processo. A transformação individual reflete em toda a comunidade. É hora de ir adiante, de iluminar os caminhos dos que ainda estão caminhando na escuridão. Assim, quando a oração se dissipou, novos sorrisos surgiram. Maria, fortalecida pela experiência, sabia que estava diante de um momento único de mudança. A alegria que embelezava seu coração era contagiante. As semanas seguintes foram de intensa atividade. O encontro que Maria havia idealizado se tornou um farol de esperança na comunidade. Pessoas que antes pareciam perdidas e sem rumo começaram a se encontrar ali, revelando suas lutas, mas principalmente suas vitórias. As cadeiras na capela não eram mais apenas assentos, eram lugares de renascimento. Uma noite, enquanto Maria organizava a biblioteca comunitária, foi interrompida por um grupo que chegou apressado. Eram rostos conhecidos, mas traziam uma energia nova. Lucas, à frente, anunciou: conseguimos! A ideia da horta comunitária deu certo! As pessoas da vizinhança estão se unindo para cultivar alimentos e, ao mesmo tempo, ajudar quem precisa. Maria sentiu lágrimas de alegria escorrerem por seu rosto. É um milagre! Exclamou. O projeto crescia e não apenas sustentava o corpo, mas nutria almas famintas por conexão. A capela havia se tornado um lugar de encontro, de paz e resiliência. Naquela noite, enquanto Maria olhava pela janela, uma brisa suave acariciava seu rosto, trazendo memórias preciosas. Sentia sua mãe ao seu lado. A presença dela piscava como uma estrela na imensidão daquelas lembranças. E Maria sabia que estava cumprindo a missão que lhe foi confiada. Descanse, filha, sussurrou em seu coração. Você está fazendo um trabalho lindo. Era um eco que confortava. A conexão com a mãe a tinha levado a ver verdadeiramente a dor do outro e a entender seu chamado especial. Maria abraçou essa responsabilidade e fez dela um motor de mudança, não apenas em sua vida, mas na vida de tantos. A luz que antes estava apagada agora bradava em cores vibrantes, iluminando cada esquina da cidade. Naquela mesma noite, quando todos se despediram, sentindo-se renovados após mais uma rodada de partilhas e milagres, uma onda de gratidão envolveu Maria. Ela vislumbrou novos horizontes, não temia mais. E agora, o que virá a seguir? Perguntou-se, cheia de expectativa e fé. Porque aquele era somente o começo. A missão de vida dela estava em pleno vigor e a presença divina a direcionava a cada passo que dava. E a história de Maria, seus desafios e conquistas, eram uma testemunha viva do potencial humano quando ele se embasa no amor e na fé. Com o coração aquecido, Maria experimentou a verdadeira transformação, e ela sabia que continuaria a brilhar como uma estrela num céu infinito. A jornada não terminava ali. Os pequenos milagres ecoariam por gerações à frente, e a luz de cada alma se uniria para iluminar o mundo, um passo de cada vez. E você, querido amigo, está pronto para ser parte disso tudo? Para deixar a luz de Cristo brilhar em sua vida e na vida dos que estão ao seu redor?
Você precisa se inscrever agora para acompanhar essa jornada maravilhosa de fé e transformação. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo a espalhar essa mensagem divina. Comente suas reações e testemunhos sobre este final. Compartilhe sua experiência e como a fé tem impactado sua vida. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação extraordinária de amor e esperança. Seja um verdadeiro servo de Deus e faça a diferença.